Olá, meu nome é Esdras Dantas de Souza, sou membro honorário vitalício da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal, e membro da Comissão de Legislação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu estou aqui para falar sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB, a Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. É uma lei que disciplina o exercício da advocacia, fala das atividades privativas dos advogados, das suas prerrogativas, dos seus direitos, fala também da inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados, enfim, fala de honorários, ética profissional, infrações e sanções disciplinares, fala tudo o que deve o advogado saber sobre o exercício da profissão. Nós temos, por exemplo, as atividades privativas dos advogados, que estão contempladas no artigo 1º do Estatuto da OAB. São elas: pugnar em juízo, prestar assessoria e consultoria jurídicas e também dirigir órgãos jurídicos. Essa é uma função totalmente dedicada exclusivamente ao advogado. Aquele bacharel precisam prestigiar o princípio da publicidade. O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, diz que os processos são públicos. Os advogados podem ter acesso a esses processos. Quando eu falo findos, são aqueles arquivados ou em andamento, mesmo sem procuração. O que acontece é que alguns processos gozam de sigilo profissional, de sigilo processual. Esse sigilo, temos, por exemplo, o artigo 155 do Código de Processo Civil, que estabelece ali casos em que aqueles processos da área civil estejam sob sigilo quando tiver interesse público, tiver disser respeito ao status das pessoas, sobre filiação, casamento, divórcio, guarda de filhos, alimentos. Esses processos, naturalmente, são protegidos pelo sigilo profissional, sigilo processual. Esse sigilo, é lógico que esses processos só terão acesso a eles as partes e seus procuradores regularmente habilitados nos autos mediante procuração. Mas, fora isso, nós, advogados, temos o direito de manusear, de examinar todos os processos findos ou em andamento, sem procuração. Temos também que podemos examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos às autoridades, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Até bem pouco tempo atrás, nós também sofríamos de uma situação que íamos a uma delegacia e as autoridades se recusavam a nos mostrar o inquérito policial que estava tramitando contra um cliente nosso. Isso teve um basta, sobretudo com a edição da súmula 14, do dia de fevereiro de 2008. Um outro trabalho feito pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa súmula hoje espanca qualquer tentativa de qualquer autoridade que tente esconder as investigações do cidadão que está sendo investigado. E o advogado tem o direito de examinar autos de inquéritos na polícia, seja ele em andamento ou não, mesmo sem procuração, porque está escrito aqui numa lei federal esse direito do advogado. Ter vista de processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. Essa vista, ela é necessária. O advogado precisa examinar melhor aqueles processos onde pretenda atuar. Então, é uma outra prerrogativa, é um outro direito do advogado ter vista desses autos em qualquer repartição pública. Um outro direito do advogado é retirar autos de processos findos, aqueles processos arquivados, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Nós temos esse direito, essa prerrogativa de ir lá no cartório, na vara, se um processo estiver arquivado,
nós pedirmos carga desse processo pelo prazo de 10 dias, mesmo que não tenhamos procuração. Está aqui no nosso estatuto e esse direito tem que ser respeitado. Uma outra prerrogativa que eu considero de fundamental importância é a de ser o advogado publicamente desagravado quando ofendido no seu exercício profissional. Desagravo público, nós sabemos que é uma defesa da ordem das prerrogativas profissionais. Quando nós somos atingidos, quando nós somos violados em qualquer um desses direitos, na realidade, não é o advogado, mas somos nós, pessoalmente, que estamos sendo atingidos. Quem estão sendo atingidos são todos os advogados brasileiros. Por isso é que nós precisamos defender as nossas prerrogativas. Ser publicamente desagravado é um direito do advogado. Quando violado nas suas prerrogativas, a seccional da OAB ou o próprio Conselho Federal, dependendo do caso, ele promove um desagravo público àquele advogado que teve as suas prerrogativas profissionais violadas. Um outro direito do advogado é usar os símbolos privativos da profissão. Lógico, eu estou usando meu bottom, os símbolos atinentes ao exercício da advocacia, é direito do advogado usar. Recusar-se a depor, mesmo quando intimado judicialmente, como testemunha, em processos em que funcionou ou deva funcionar, ou sobre fatos relacionados com a pessoa quem seja seu advogado. Em resumo, eu quero dizer o seguinte: quando o advogado foi intimado, ainda que judicialmente, para falar como testemunha em processos em que ele tenha atuado como advogado ou deva atuar, ele deve se recusar, ele deve guardar esse sigilo profissional, mesmo se for autorizado pelo seu cliente. Enfim, nós temos que esse sigilo profissional nosso, ele é fundamental e ele precisa ser preservado. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolada em juízo. Cuidado com essa prerrogativa. Na realidade, nós temos o direito de nos ausentarmos do ato se a autoridade não estiver presente no local onde ele deva presidir. Mas se ele estiver presente, nós temos que aguardar a realização da audiência, da sessão, enfim. Nós precisamos ter em mente de que esse direito de respeito pode ser exercitado pelo advogado quando a autoridade não comparecer à sede do fórum, por exemplo, para presidir uma audiência. Após 30 minutos, nós estamos liberados para nos ausentarmos mediante o protocolo de uma comunicação prévia lá no protocolo da vara. Estamos nos afastando porque a autoridade não compareceu. Nós temos também que observar que não se aplica o disposto nos incisos 15 e 16, vamos ler aqui, ter vista dos autos de processos judiciais ou retirar autos findos ou em andamento, quando esses processos estejam protegidos sob o segredo de justiça. Isso nós já falamos, nós sabemos que o processo é público, mas aqueles que são tidos pela lei ou declarados em segredo de justiça, aí nós não podemos retirá-los, nem ter vista desses autos, a não ser que tenhamos procuração. Ou quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração, ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos em cartório, secretaria ou repartição, reconhecidas pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício mediante representação ou requerimento da parte. Até o encerramento do processo, o advogado
que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo e só o fizer depois de intimado. É outra restrição. Enfim, só para finalizar, eu quero dizer que nós não podemos tirar autos de processo sem procuração das repartições das varas nessas 3 hipóteses. E esta última é aquela que o advogado retira o processo para levar para o seu escritório, não devolve, retém abusivamente os autos, só devolve mediante intimação ou busca e apreensão, e se assim o fizer, ele perde o direito de ter essa prerrogativa de retirar do cartório esses autos do processo para exame em seu escritório. Enfim, eu queria, sei que temos aqui outros temas para ser discutidos, mas eu vou terminando por aqui. Paramos numa breve análise sobre as prerrogativas profissionais, desejando a todos vocês boa sorte e bons estudos. Muito obrigado.